é a analogia da porta estreita e do caminho apertado no contexto bíblico e teológico. Quais são os desafios que um cristão deve enfrentar ao escolher a porta estreita e seguir pelo caminho apertado? Como o arrependimento, a confissão de pecados e o nosso estilo de vida se relaciona com a entrada pelo caminho estreito mencionado na Bíblia. Estamos estudando a lição número 2 da classe de adultos, que tem o tema a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A analogia da porta estreita e da porta larga é encontrada no Novo Testamento da Bíblia, especificamente em Mateus 7, versículo 13, 14. Jesus compara a entrada no reino dos céus a uma porta estreita e um caminho apertado, em contrastes com a porta larga e o caminho espaçoso que leva à destruição. O texto áureo é: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. Verdade prática: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14, e Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 10. Na introdução da nossa lição, nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, no caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram que devemos escolher a porta estreita, e do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Nessa introdução, nós vamos ver o estudo dos símbolos, que focaremos no simbolismo da porta estreita e da porta larga, no caminho apertado e do caminho espaçoso. Esses símbolos são fundamentais para entender as escolhas espirituais que cada pessoa deve fazer em sua. E irão também ver o propósito da lição, que é o objetivo principal, é destacar as razões pelas quais devemos optar pela porta estreita e sob uma perspectiva bíblica. Como seguir o caminho apertado, a ênfase será dada à importância de começar nossa jornada espiritual, considerando o caminho que nos leva ao céu. Ponto 1 da lição: portas e caminhos. Subtópico 1: a porta estreita. Este subtópico explora o simbolismo da porta estreita e sua relevância tanto na literatura judaica quanto na cristã. Ele destaca a importância da porta como entrada principal em tempos antigos, quando as cidades eram muradas e possuíam uma única entrada estreita. Esse subtópico 1, eu dividi ele aqui em 2 pontos. O significado da porta estreita. A porta estreita simboliza o caminho da fé genuína e da vida espiritual autêntica, conforme mencionado na literatura judaica e cristã, como no Antigo Testamento, em Provérbios 15, 24. E o segundo ponto aqui é a importância da entrada. A porta era a única entrada e saída das cidades muradas antigas, representando a decisão crucial que cada indivíduo deve fazer em relação ao seu destino espiritual. Eu separei aqui 3 palavras-chave. Porta refere-se à entrada principal ou caminho que conduz a um destino específico. No contexto bíblico, a porta estreita representa o caminho da fé e da salvação, em contraste à porta larga, que leva à perdição. E a outra palavra é estreita, que indica algo que é limitado em espaço ou largura. No contexto espiritual,
A porta estreita destaca o caminho desafiador e restrito da fé, que requer renúncia, compromisso e fidelidade aos ensinos de Deus. E a terceira palavra é murada. Refere-se a uma cidade cercada por muros de proteção. No contexto bíblico, representa a comunidade dos crentes e da proteção espiritual oferecida por Deus. A porta estreita é a entrada para essa comunidade e para a vida em comunhão com Deus. Subtópico 2: o caminho apertado. Este subtópico aborda o conceito de caminho apertado como uma representação da conduta e maneira de viver que refletem a busca pela salvação ou a perdição. O termo apertado vem do verbo tribo, que sugere a ideia de pressão, compreensão e dificuldade. Este caminho exige uma prática genuína dos ensinamentos de Jesus, conforme descrito no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 5. Dois pontos a ser destacado aqui nesse subtópico é o significado do caminho apertado, que é o caminho apertado simboliza a conduta e a maneira de viver alinhadas com os ensinamentos de Jesus. É um caminho desafiador e exigente, que requer compromisso, renúncia e fidelidade aos princípios celestiais ensinados por ele. E o segundo ponto aqui a ser observado é a origem da palavra apertado. O termo apertado, derivado do verbo grego klibo, significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza. Metaforicamente, sugere a ideia de aborrecimento, aflição e angústia, ilustrando a natureza desafiadora e rigorosa do caminho apertado. Três palavras aqui a ser observada é conduta. Refere-se ao comportamento, a maneira de viver e agir de uma pessoa. No contexto bíblico, a conduta alinhada com os ensinamentos de Jesus é essencial para trilhar o caminho apertado e buscar a vida eterna. E a segunda palavra, que é a palavra grega, que é tribo, é um termo grego que significa prensar como uvas, né? Espremer, pressionar com firmeza. Ela indica aborrecimento, aflição e angústia. O caminho apertado é descrito por um termo representando um caminho desafiador e exigente na vida cristã. E a outra palavra que eu destaquei aqui desse subtópico 2 é o Sermão do Monte, que refere-se ao discurso de Jesus registrado em Mateus capítulo 5, versículo capítulo 7, onde ele representa princípios celestiais fundamentais, como amar os inimigos, não praticar a hipocrisia e o acumular tesouros no céu. O caminho apertado exige a prática desses ensinamentos em nossa vida diária. No subtópico 3, a porta larga e o caminho espaçoso. Esse subtópico ele vai abordar o simbolismo da porta larga e do caminho espaçoso, que representa uma vida sem compromisso com Cristo e alinhada aos padrões mundanos. Estes elementos são caracterizados pela busca desenfreada pelo prazer e por ideias que contrariam os princípios bíblicos, atraindo aqueles que preferem viver segundo suas próprias ideias e não se ajuntam aos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Dois pontos aqui a ser observado nesse subtópico aqui é o significado da porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, influenciada pelos padrões mundanos e pela busca irrefreada pelo prazer. É um caminho que atrai aqueles que preferem viver segundo suas próprias ideias e valores, contrariando os princípios bíblicos. O segundo ponto que é ser observado aqui é as características dos que escolhem este caminho. São pessoas que entram pela porta larga e caminham pelo caminho espaçoso, vivem segundo suas próprias ideias. Lá em Juízes 21, 25.
e não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. João 7,38. E palavras aqui que a ser destacadas aqui, que eu destaquei, é compromisso. Refere-se ao comprometimento e fidelidade a algo ou a alguém. No contexto bíblico, compromisso com Cristo significa seguir seus ensinamentos e princípios. Três palavras aqui a ser observadas é o compromisso. Refere-se ao comprometimento e fidelidade a algo ou alguém. No contexto bíblico, o compromisso com Cristo significa seguir seus ensinamentos e princípios, escolhendo o caminho estreito em vez da porta larga e do caminho espaçoso. A outra palavra que é a ser observada é mundo. Indica os valores padrões e perspectivas contrárias aos ensinamentos bíblicos. A porta larga e o caminho espaçoso representam uma vida alinhada com os padrões mundanos, que negam a Bíblia como única regra de fé. E a terceira palavra aqui, as Escrituras Sagradas, refere-se à Bíblia, a palavra de Deus. Aqueles que escolhem o caminho da porta larga e do caminho espaçoso não desejam ajustar-se aos ensinamentos das Escrituras, conforme mencionado em João 7,38. Optar por viver segundo suas próprias ideias e valores. Ponto 2 da lição. Porque entrar pela porta estreita é difícil. Subtópico 1. Uma porta aberta, porém difícil. Este subtópico explora as razões pelas quais entrar pela porta estreita é uma tarefa desafiadora, apesar de estar aberta para todos. O texto destaca os elementos como o egoísmo, o ego inflado e a idolatria que disputam a travessia da alma humana. Além disso, enfatiza a necessidade de negar a si mesmo e morrer para o próprio eu, conforme ensinado por Jesus, para viver em comunhão com Ele e experimentar uma glória progressiva e indizível. Dois pontos a ser observado nesse subtópico é a porta aberta, porém difícil. Embora a porta para a entrada na prática celestial esteja aberta, diversos impedimentos, como o egoísmo e o ego e a idolatria, dificultam a travessia da alma humana. O segundo ponto que é observado é a necessidade de negar a si mesmo. Para tomar o caminho do céu, é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos e viver a vida com Cristo, resultando em uma glória progressiva e indizível. Mateus 16:24, Romanos 6:6 e Gálatas 5:24. E em algumas palavras aqui eu destaquei, egoísmo refere-se ao excesso amor próprio, à priorização dos interesses pessoais e detrimento dos outros e dos princípios divinos. O egoísmo é um dos principais impedimentos para entrar pela porta estreita, pois desvia o foco de Deus e dos ensinamentos de Jesus. E a segunda palavra que é a idolatria, indica a adoração e priorização de algo ou alguém em lugar de Deus. A idolatria é outro obstáculo significativo que dificulta a travessia pela porta estreita, pois desvia a devoção e a lealdade que deveriam ser exclusivas a Deus. Negar a si mesmo significa renunciar aos desejos, interesses e vontades pessoais para priorizar a vontade de Deus e os ensinamentos de Jesus. É um princípio ensinado por Jesus e destacado em Mateus 16:24, Romanos 6:6 e Gálatas 5:24, como essencial para trilhar o caminho da porta estreita e experimentar a vida em comunhão com Ele. Subtópico 2, que tem o tema As oportunidades da porta larga são atraentes. Nesse subtópico destaca-se a atração que o caminho da porta larga exerce sobre muitas pessoas.
devido às suas promessas e prazeres, deleites e libertinagem. No entanto, esse caminho é caracterizado por ilusões, seduções e um apego prazeroso ao mundo, o que leva ao desprezo por Deus. A Bíblia adverte que aqueles que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus e enfatiza a importância de fazer a vontade de Deus para alcançar a vida eterna. Dois pontos aqui a ser observado nesse subtópico é a atração da porta larga. Muitos são seduzidos pelo caminho da porta larga devido às promessas e prazeres, deleites e libertinagem, embora este seja um caminho de ilusão e sedução que leva ao apego prazeroso ao mundo e ao desprezo por Deus. O segundo ponto que é ser observado é alerta bíblico sobre o apego ao mundo. A Bíblia adverte que aqueles que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus e destacar a importância de fazer a vontade de Deus, pois o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É 1 João 2, versículo 17. Palavras aqui a ser destacadas nesse subtópico. A primeira que é libertinagem. Refere-se à indulgência descontrolada em prazeres sexuais e ao desprezo pelas normas morais e espirituais. A porta larga atrai muitos com promessas de libertinagem, desviando-os do caminho da retidão e compromisso de Deus. E a segunda palavra que é ser destacada é a concupiscência. Indica os desejos intensos e descontrolados, especialmente os de natureza pecaminosa. Aqueles que são dominados pela concupiscência são atraídos pelo caminho da porta larga, envolvendo-se em ilusões e seduções que os afastam de Deus. E a terceira que palavra a ser destacada é permanecer para sempre. Significa a permanência na vontade de Deus e a garantia da vida eterna. É um contraponto à enfermidade no mundo e de seus prazeres, conforme destacado em 1 João 2,17, reforçando a importância de priorizar a vontade de Deus em vez das seduções temporais do mundo. Subtópico 3 as razões das exigências. Nesse subtópico é ressaltada a diferença entre os caminhos da porta larga e do caminho espaçoso em relação à porta estreita e ao caminho apertado. O caminho da porta estreita exige que uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição para seguir na contramão da maioria. É destacada a importância de se reconhecer em Cristo como um pecador e viver uma vida dirigida por Ele, resultando em uma jornada de santidade e na disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. Dois pontos que é observado nesse subtópico requisitos da porta estreita, caminho apertado. Ao contrário, a porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição para seguir na comunhão da contramão da maioria. Jornada de santidade e compromisso com Cristo é o segundo ponto a ser observado aqui nesse subtópico. Aqueles que se reconhecem em Cristo como pecadores e estão dispostos a viver uma vida dirigida por Ele são encorajados a caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e enfrentar os obstáculos da jornada cristã. As palavras-chave aqui desse subtópico é transformação interior. Refere-se à mudança profunda do íntimo do ser humano, resultando em uma nova maneira de pensar, agir e viver. O caminho da porta estreita exige uma transformação interior, levando o indivíduo a se reconhecer em Cristo como um pecador e a iniciar uma nova vida em comunhão com Ele. A segunda palavra, que é santidade, indica a qualidade de ser separado para Deus e viver de acordo com os seus ensinamentos e princípios. O Evangelho nos orienta a caminhar em santidade, seguindo
os passos de Cristo e vivendo de acordo com o seu exemplo, conforme mencionado em 1 João 2,6. E a terceira palavra que é a ser observada é enfrentar obstáculos, que significa superar os desafios, dificuldades e tentações que surgem na jornada cristã. A disposição para enfrentar os obstáculos da caminhada cristã é essencial para criar raízes firmes na fé e a perseverar no caminho da porta estreita, conforme explicado na parábola do semeador em Lucas 8, versículo 13 e 14. Vamos ver o ponto 3 da lição, que é entrando pela porta e pelo caminho do céu. Subtópico 1, arrependimento de pecados. Nesse subtópico é enfatizado a importância do arrependimento de pecados como condição fundamental para entrar pela porta estreita e trilhar o caminho do céu. A mensagem de arrependimento pregada por João Batista ecoa as palavras dos profetas do Antigo Testamento, reforçando a necessidade de uma mudança genuína de mente e coração. O arrependimento bíblico vai além de uma emoção passageira, sendo um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador, levando a renunciar ao pecado, reorientar suas vidas e firmar uma resolução de seguir o caminho que conduz à vida eterna. Pontos aqui a ser observado aqui nesse subtópico é a importância do arrependimento de pecados, através da mensagem pregada por João Batista e confirmada pelo profeta do Antigo Testamento, é ressaltada a necessidade do arrependimento bíblico como passo inicial para entrar no reino de Deus. Este arrependimento não é apenas uma questão emocional, mas uma disposição genuína para mudar de ideia e abandonar o pecado. E o segundo ponto aqui a ser observado é a ação regeneradora do Espírito Santo. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, o Espírito Santo age regenerando o pecador, levando-o a renunciar ao pecado e a reorientar sua vida e firmar uma resolução de deixar o caminho espaçoso para seguir o caminho que conduz à vida eterna. A primeira palavra-chave que é ser observada aqui nesse subtópico é arrependimento. Refere-se à mudança de mentalidade e comportamento do pecador, levando-o a abandonar o pecado e a se voltar para Deus. O arrependimento bíblico é uma disposição genuína que envolve o aspecto mental e moral do indivíduo, conforme é exemplificado na mensagem de João Batista e nos ensinamentos dos profetas do Antigo Testamento. A segunda palavra que é regeneração indica a ação do Espírito Santo na vida do pecador, renovando-o espiritualmente e capacitando a renunciar ao pecado, reorientar sua vida e firmar uma resolução de seguir o caminho que conduz à vida eterna. A regeneração é um resultado da pregação e aceitação do Evangelho, conforme destacado no texto. E a terceira palavra que é essa destacada é vida eterna, que significa a vida em comunhão eterna com Deus, alcançada por aqueles que, através do arrependimento e da regeneração, optam por seguir o caminho estreito que conduz ao reino de Deus. A vida eterna é o destino final. Aqueles que renunciam no caminho espaçoso e se comprometem com a vida em Cristo. O subtópico 2 é confissão de pecados. Neste subtópico destaca-se a importância da confissão de pecados como uma etapa vital no processo de arrependimento e conversão. O ministério impactante de João Batista atraiu pessoas de toda a Judéia e da província do Jordão, que vinham a ele para confessar seus pecados e serem batizados. A confissão de pessoal dos pecados é ressaltada por uma nova perspectiva introduzida pelo ministério de João Batista, substituindo a confissão nacional de Israel em datas específicas. A confissão de pecados, acompanhada pela crença em Deus poderoso e salvador, resulta no perdão dos pecados, conforme evidenciado pelos versículos citados. Dois pontos que eu ser observado aqui nesse subtópico é a importância da confissão de pecados.
A confissão de pecados pessoal é uma etapa crucial no processo de arrependimento e conversão introduzida pelo impactante ministério de João Batista. Esta confissão é fundamental para que o homem reconheça sua condição de pecador e a necessidade de um Salvador. E o segundo ponto que é o recebimento de perdão de pecados. Quando um homem reconhece em confissão que é um pecador e crê em Deus poderoso e salvador, ele recebe o perdão de seus pecados. A confissão de pecados é acompanhada pelo perdão divino, conforme mencionado nos versículos de Provérbios e 1 João. E palavras aqui a ser destacada é a primeira, que é confissão. Refere-se ao ato de reconhecer, admitir e expressar os próprios pecados a Deus. A confissão de pecados é uma prática essencial que leva o indivíduo ao arrependimento e à busca pelo perdão divino, conforme exemplificado pelo ministério de João Batista e pelos Salmos. Segundo palavra que é ser observada é arrependimento. Indica a mudança de mentalidade e comportamento do pecador, resultando a genuína e abandono do pecado e na busca por uma vida alinhada aos princípios de Deus. O arrependimento é um processo que envolve a confissão de pecados e crença em Deus, conforme de Deus como poderoso e salvador, conforme evidenciado nos versículos citando. E a terceira palavra que é perdão, que significa a remissão e a libertação dos pecados por meio da graça e misericórdia divina. O perdão é concedido àqueles que, em confissão, reconhecem sua condição de pecadores e creem em Deus poderoso e salvador, conforme mencionado nos versículos de Provérbios de 1 João. E o terceiro subtópico que vamos ver é produzindo frutos de arrependimento. Nesse subtópico é enfatizado a importância de apresentar frutos de arrependimento como prova genuína de uma mudança de vida. Para João Batista, o batismo e a confissão não eram suficientes por si só. Era necessário que uma pessoa demonstrasse uma transformação real em sua vida. Os frutos de arrependimento incluem atitudes como honestidade, misericórdia e respeito às autoridades, que são evidenciadas de que a natureza da pessoa foi verdadeiramente transformada. Aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus manifestarão um novo estilo de vida, com uma nova forma de pensar e agir. Os pontos aqui a ser observados nesse subtópico é a importância dos frutos de arrependimento. Para João Batista, apenas o batismo e a confissão não eram suficientes para comprovar uma mudança de vida genuína. Era essencial apresentar frutos concretos, como honestidade, misericórdia e respeito às autoridades, como prova de um arrependimento sincero e uma transformação verdadeira. O segundo ponto que é observado aqui é a transformação de vida após o encontro com Jesus. Aqueles que tiverem um encontro verdadeiro com Jesus manifestarão um novo estilo de vida, caracterizado por uma nova forma de pensar e agir. Essa transformação é evidenciada pelos frutos dignos de arrependimento que a pessoa passa a produzir. Palavras a ser destacadas aqui, uma delas é fruto de arrependimento. Refere-se às atitudes e comportamentos que demonstram uma mudança genuína e sincera na vida de uma pessoa que se arrependeu de seus pecados. Esses frutos incluem honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, entre outros, e são as provas de uma transformação verdadeira, conforme destacado no ministério de João Batista e nos versículos de Lucas. E a segunda palavra que é ser destacada é transformação. Indica a mudança profunda e significativa na vida de uma pessoa, resultando em um novo estilo de vida, novo modo de pensar e novas atitudes. A transformação é o resultado do encontro verdadeiro com Jesus e é evidenciada pelos frutos dignos de arrependimento que a pessoa passa a manifestar, conforme mencionado nos versículos de Mateus e Marcos. E a terceira palavra aqui é arrependimento sincero. Significa o reconhecimento e a confissão verdadeira dos pecados, seguidos por uma mudança de mentalidade e comportamento. O arrependimento sincero é demonstrado pelos frutos de arrependimento que a pessoa passa a produzir.
indicando uma transformação genuína e uma nova vida em Cristo. Chegamos à nossa conclusão. No momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos para que Cristo apareça. 2 Coríntios 5:17. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Vou até aqui. Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe.